Boa noite, meus irmãos. Eu convido você que abra a sua Bíblia no Salmo de número 66 para iniciar o nosso culto nessa noite, culto de adoração ao nosso Deus. Convido que você abra a sua Bíblia no livro de Salmos de número 66, com toda a reverência, com todo o temor. Façamos essa leitura. Você deve acompanhar atentamente em sua casa. Abra a sua Bíblia no Salmo de número 66, que diz assim a palavra do nosso Deus: Aclamai a Deus toda a terra, salmodiai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus, que tremendos são os teus feitos, pela grandeza do teu poder. A ti se mostram submissos os teus inimigos, prostram-se toda a terra perante ti. Canta salmos a ti, salmodiai o teu nome. Vinde e vede as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. Converteu o mar em terra seca, atravessaram o rio a pé, ali nos alegramos nele. Ele, em seu poder, governa eternamente, e seus olhos vigiam as nações. Não se exaltem os rebeldes. Bendizei, ó povos, o nosso Deus. Fazei ouvir a voz do seu louvor, o que preserva com vida a nossa alma e não permite que nos resvale os pés. Pois tu, ó Deus, nos provastes, acrisolaste-nos como se acrisola a prata. Tu nos deixastes cair na armadilha, oprimistes as nossas costas, fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, porém, afinal, nos trouxestes para um lugar espaçoso. Entrarei na tua casa com holocaustos, pagar-te-ei os meus votos, que proferiram os meus lábios, e que no dia da angústia prometeu a minha boca. Oferecerei-te holocausto de vítimas cevadas, com aroma de carneiros, e molarei novilhos com cabritos. Vinde, ouvi todos vós, que temeis a Deus, e vos contareis o que tem Ele feito por minha alma. A Ele clamei com a boca, com a língua o exaltei. Se eu no coração contemplara a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido à voz do coração. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Que a palavra do nosso bondoso Deus possa achar morada em seu coração e que, atentos à voz do nosso Deus, possamos nos regozijarmos a cada dia por essa palavra salvadora, por essa palavra que traz consolo e alento aos nossos corações. Eu convido você que abra o seu inário novo cântico e cantem e louve ao Deus de Israel com o hino de número 39, hino de número 39 do inário novo cântico. Louvemos ao Senhor. Vinde, crentes, dando louvor ao grande Rei Jesus, que para nossa redenção morreu na amarga cruz. Seu sangue derramou, de tudo me lavou, mais alvo do que a neve me tornou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. Ó, vinde unidos a Jesus na luta contra o mal, e com o grande Salvador em marcha triunfal, a todos proclamar que seu amor sem par o fez na cruz seu sangue derramar. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei.
O chefe da milícia é Jesus, meu Salvador. O Rei dos Reis, o Redentor, o eterno e bom Senhor. A tudo vencerá, a vitória nos dará, e a glória eterna aos céus conduzirá. O sangue de Jesus me lavou e lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. Teremos uma palavra de oração. Eu vou convidar nosso irmão presbítero Carlos, que está conosco, que faça uma oração de adoração. Oremos ao Senhor. Grandioso Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, por esta noite, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nós te louvamos, nós te engrandecemos, por mais um dia de vida que o Senhor nos dá, pela tua igreja, Senhor, por cada irmão, por cada membro, que o Senhor continue a visitar, a consolar os corações desanimados e abençoar a cada um, Senhor, a cada família representada, Senhor, que o Senhor continue a abençoá-los, derramar as tuas bênçãos sobre cada lar, Senhor. É no nome de Jesus que nós te pedimos e agradecemos por tudo. Amém, Senhor. Convido que novamente você abra a sua Bíblia na primeira epístola de João, capítulo 1. Façamos novamente mais uma leitura da palavra do nosso Deus. Primeira epístola de João, capítulo 1, a partir do versículo 5. Que diz assim a palavra do nosso Deus: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, essas coisas eu vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. Até aqui, que Deus ricamente aplique a sua santa e bendita palavra em nossos corações. Curve a sua cabeça e façamos uma oração de confissão de pecado. Confessemos os nossos pecados diante do Senhor. Temos cometido diariamente pecados contra o nosso Deus que é santo, o nosso Deus que é onisciente, onipotente, e Ele tem de uma forma muito especial nos agraciado e nos perdoado. Nessa noite convido você que juntamente comigo faça uma oração de confissão de pecados. Oremos ao nosso Deus. Santíssimo Deus, amado Pai, nos colocamos diante do Senhor para confessarmos os nossos pecados, pois sabemos, ó Pai, que Tu és santo, santo e santo, Senhor. Tenha misericórdia, ó Pai, das nossas vidas, esteja nos perdoando, esteja, Senhor, perdoando as nossas negligências, esteja perdoando, ó Pai, os nossos maus comportamentos, e que a cada dia, Senhor, Tu possa derramar o Teu perdão sobre nós, e que, tristes do pecado, ó Pai, possamos nos arrepender diariamente, ó Pai. Esteja perdoando, Senhor, o pecado da Tua igreja, do Teu povo, e que vivamos em santidade de vida, Senhor. Que venhamos buscar maiores patamares, ó Pai, de santidade para vivermos aqui neste mundo, Senhor. Esteja nos capacitando cada dia mais para que vivamos vidas santas de conformidade com o Teu santo querer. A Ti nós oramos com perdão dos nossos pecados,
em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, nesta noite a palavra está com o nosso irmão presbítero Silas, que tem o privilégio de nos trazer a palavra nessa noite. Que Deus continue ricamente o abençoando. Boa noite, meus irmãos. Para a nossa meditação nessa noite, vou pedir que os irmãos estejam abrindo suas Bíblias na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, do versículo 16 ao versículo 26. Carta de Paulo aos Gálatas, do capítulo 25, do versículo 16 ao 26. Estarei lendo o texto. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdia, distinções, facções, invejas, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Vamos orar, meus irmãos. Santo Deus, eu lhe agradeço, Senhor Deus, por mais uma vez, Senhor Deus, estar na tua casa, Senhor. Por essa noite, Senhor Deus, e por tudo que tem feito. Lhe peço, trabalha, Senhor Deus, em minha vida, Senhor, para que eu venha falar o que apenas da tua vontade. Trabalhar na vida da tua igreja, Senhor Deus, que possamos fazer, Senhor Deus, o que é certo para poder te agradar, andar dentro dos teus caminhos. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a carta de Paulo aos Gálatas, quando Paulo escreveu essa carta, era para estar instruindo a igreja que estava passando por um problema que era causado por determinado grupo. Esse grupo era conhecido como judaizantes. O que é que eles ensinavam? Ensinavam que mesmo a pessoa sendo salva por Cristo, ela deveria praticar a lei de Moisés ainda. Ou seja, eles ensinavam que mesmo nós sendo salvo por Cristo, haveria necessidade de algo mais. Tá? Nesse caso era o que? A lei. Eles ensinavam que mesmo sendo salvo, precisaria da lei. As pessoas deveriam ter algo mais, que apenas Cristo não bastava. Tá? Nós como crentes hoje sabemos que a salvação só vem por Cristo, não é por obras. Tá? Mas o que a luta de Paulo era com isso. Homens que ensinavam que somente Cristo não bastava. Tá? É algo meio que parecido com o que vivemos hoje. Hoje algumas igrejas também ensinam isso, que não basta, né? Só Cristo precisa fazer algo mais. Isso era um problema que Paulo enfrentava naquele período também. Tá? E a carta ela foi escrita para combater essas coisas, esses falsos ensinamentos. Tá? Mas agora, meus irmãos, o que eu quero trabalhar é a questão do final da carta, do capítulo 5. Tá? No finalzinho da carta, chegando próximo ao final, que Paulo vai falar agora a questão de andar no Espírito. Tá? É um texto bem conhecido, meus irmãos. Esse texto é conhecido as obras da carne e o fruto do Espírito. Mas o que Paulo está querendo dizer com isso, meus irmãos? É um texto que está relacionado à nossa vida cristã, de como nós temos andado. Tudo bem? O versículo 16, Paulo, ele vai falar:
Digo, porém, andais no Espírito, e jamais satisfazereis a concupiscência da carne. Paulo aqui está querendo dizer, meus irmãos, andai no Espírito, ou seja, vivei no Espírito. Jamais satisfaça os desejos da carne. Não devemos satisfazer os desejos da velha natureza. Ou seja, aquele que conhece a Jesus Cristo, ele deve deixar aquelas coisas que ele estava acostumado a praticar, que ele fazia, para ele já não deve ter alegria nenhuma. Se olharmos para a segunda carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 5, de versículo 17, para ser mais preciso, Paulo vai falar, capítulo 2 Coríntios 5, 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, e as coisas antigas já passaram, e eis que fizeram novas. Ou seja, aquele que está em Cristo, que tem o Espírito Santo de Deus, essas coisas, aquelas coisas que praticávamos, já passou. Ou seja, ele tem uma nova vida, ou seja, o que ele faz é para a glória de Deus, o que ele procura fazer é para satisfazer, é para Deus, é direcionado a Deus. O homem deixa aquelas velhos costumes que eles tinham e passa a viver para Deus. Aí Paulo ele continua no versículo 17, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. O apóstolo Paulo está mostrando aqui, aí a carne milita, ou seja, a carne luta contra o Espírito. Tá? Eles são opostos, ou seja, eles não é um contra o outro, ou seja, o velho homem, ele não deve estar presente na nossa vida. O homem que busca a Deus, ele tem que andar nas coisas de Deus. Aí Paulo continua no versículo 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não está sobre a lei. Mas se andarmos no Espírito, os Gálatas, eles já tinham recebido o Espírito Santo. Assim que eles receberam a Cristo na sua vida, eles receberam quem? O Espírito Santo. Ou seja, eles já não eram mais escravos do pecado. Aquele que tem a Cristo, o Espírito Santo, aquele que recebe a Jesus Cristo, ele não deve ficar preso aos pecados. Aquilo que ele tinha costume de fazer, que ele deixe de lado. Não devemos voltar a olhar para trás. Ou seja, todo aquele pecado que estávamos acostumados a praticar, devemos abandonar. Aí Paulo, ele continua do versículo 19 ao 21. Do versículo 19 ao 21. Paulo agora mostra quais são as obras da carne. Se olharmos os versículos, ele vai falar: ora, as obras da carne são conhecidas, são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glotonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus, os que tais coisas praticam. Meus irmãos, se olharmos nesses versículos, nós vamos ver que ele é dividido em algumas partes. Paulo ele vai entrar com questões de pecados sexuais, que ele vai falar sobre prostituição, impureza, são pecados sexuais, tá? Aí depois ele vai falar a questão de idolatria, que isso é outro tipo de pecado, tá? Que está relacionado à idolatria. Ele vai falar de feitiçaria. Tá? Aí ele continua, depois de feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, discórdias, pecados relacionados ao nosso próximo. Tá? Quando ele fala ciúmes, ira, discórdia, inimizades, é interessante o seguinte, Paulo aqui ele está falando do relacionamento nosso com o nosso próximo. São coisas assim tão terríveis que se você for olhar em inimizade, infelizmente até dentro da própria casa de Deus acontece isso. Às vezes tem uns problemas de inimizade, o irmão que não conversa com o outro porque tem raiva, tá? E Paulo aqui, ele está falando a respeito que isso tudo é obra da carne.
E quem pratica essas obras da carne que Paulo descreve, Paulo aqui fala que não vai o quê? Que não herdarão o reino de Deus. E quem pratica tal coisa. Ou seja, porque uma pessoa que está acostumada a fazer esse tipo de coisa, que acha que o pecado é normal, que para ela, gente, praticar essas coisas, idolatria, feitiçaria, olha que você vê que é uma pessoa que não conhece a Cristo. Porque aquele que conhece a Cristo, ele jamais vai fazer esse tipo de coisa, tá? E Paulo, ele continua, né, falando a respeito, olha, esses não herdarão o reino de Deus, tá? Meus irmãos, a vida cristã, às vezes o crente pode até cair num desses pecados, tá? De repente, em algum momento, ser idólatra, tá? Irar-se. Mas são coisas que não devem ser normal para o crente. O crente, ele deve olhar para o pecado, o seu pecado, se há algum pecado, e lutar contra esse pecado. O pecado não deve ser normal. De repente, em algum momento, nós cometemos determinado pecado. Mas devemos o quê? Fugir disso, entendendo que buscar a quem? Buscar a Deus. É através da busca, da leitura, da oração, que nós se afastaremos desse pecado. Para o mundo, cometer todos esses pecados que Paulo chama de obra da carne, para alguns até normal. Tá? Pessoas que são idólatras, que mexem com feitiçarias e outros tipos de pecados. Mas agora, para o crente, se ele comete algum pecado, algum desses pecados ou outros pecados, ele deve se arrepender. Porque o pecado na vida do crente não pode ser algo normal. De repente, por algum acidente de percurso, ou seja, não pode de forma nenhuma o crente achar que pecado é coisa normal. O crente, ele tem que entender que a vida dele é o quê? Para a glória de Deus. Então, quando vivemos para a glória de Deus, nós evitamos esse tipo de pecado. E outros pecados também. Porque Paulo aqui listou alguns pecados, mas existem outros pecados também. Tá? Meus irmãos, só que Paulo ele continua, mas o fruto do Espírito é. Primeiro ele fala dos pecados, que as pessoas que são obras da carne, agora ele vai trabalhar com o quê? Com o fruto do Espírito. Ele entra aqui, ele dá uma lista desse fruto do Espírito, ele começa a descrever quais são. O primeiro é o amor. Paulo, ele vai trabalhar, ele já começa aqui, mas o fruto do Espírito é o amor. Se olharmos para a questão do amor, tá? O amor com Deus, o amor com o próximo, quando Jesus foi perguntado qual que eram os dois grandes mandamentos, ele fala, amarás o teu Deus com todas as coisas, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, o amor é o princípio aí. Paulo começa com o quê? Com o amor. Aí depois Paulo, ele vai descrevendo a alegria. Mas o que é esse tipo de alegria que nós como os cristãos devemos ter? Não a alegria nas coisas do mundo. Porque as coisas do mundo, quando nós olhamos para as coisas do mundo, é uma alegria passageira. Se você olhar a alegria que as pessoas sentem, ela é momentânea, tá? Paulo, em outra carta, ele vai falar, alegrai-vos no Senhor. Ou seja, a nossa alegria deve ser em quem? Em Deus. Nosso maior motivo de alegria deve ser o que Deus tem feito por nós. A alegria do quê? Da salvação. Tá? Aí Paulo continua. A paz, depois de ter falado sobre o amor, a alegria, agora a paz. Mas o que é paz? Se olharmos para a questão de paz, hoje o mundo ele tem procurado a paz, tá? A paz não é a ausência de guerras, tá? Ou seja, a paz verdadeira é a que Cristo traz. O Evangelho segundo João, capítulo 14, pedir que os irmãos abram, capítulo 14, versículo 27, Jesus vai falar, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como a do mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ou seja, Jesus Cristo ele fala em dar a paz, tá?
A paz de Cristo é aquela que nos conforta, tá? Não é a paz que o mundo procura, tá? Porque só existe paz quem tem a Deus. E Paulo continua, depois de falar da paz, ele vai falar de longanimidade, ou seja, de paciência, tá? De paciência, de termos paciência, tá? E principalmente de paciência, longanimidade em relação ao sofrimento. É entender que se temos paciência, nós sabemos esperar em Deus, tá? É você suportar as dificuldades, o sofrimento, mas esperando em quem? Em Deus. É saber que Deus está no controle de tudo, que Deus é soberano e tudo acontece dentro do seu controle. Então, a paciência é você suportar as dificuldades, sabendo que Deus vai o quê? Ele está no controle, tá? E Paulo continua, benignidade, que é a gentileza com o próximo. Aí dentro dessa lista, Paulo continua, bondade, que é querer o bem do próximo, estar pronto para ajudar. Meus irmãos, nós como crente, nós devemos querer o bem do próximo. Estar pronto para ajudar aqueles que estão passando em momentos difíceis, tá? Com uma palavra, com uma ajuda de alguma forma. Mas como crentes devemos querer o quê? O bem do próximo, que é um dos que Jesus vai falar a respeito do amor. Se eu amo o meu semelhante, eu quero o bem dele, tá? Aí Paulo continua, fidelidade, fazer o que promete, ou seja, o crente ele tem que ser fiel na sua palavra, tá? Aí ele vai falar, continua, mansidão. Mansidão é o quê? Não se irar, não se vingar, ou seja, ser uma pessoa mansa. Aí Paulo continua no versículo 23. Domínio próprio. O domínio próprio que Paulo vai falar. E Paulo vai falar a questão do domínio próprio, que é algo que, com a ajuda do quê? O domínio próprio, ele reflete a ação do Espírito Santo na nossa vida. Tá? Nós conseguimos ter o domínio próprio com a ação do Espírito Santo. É o Espírito Santo que trabalha em nossas vidas. Tá? Uma coisa que temos que ter em mente, que tudo, a vida cristã, tá? Nós devemos buscar a quem? A Deus. O crente, ele deve estar em comunhão com Deus. Tá? O crente que não busca a Deus, que ele não liga para as coisas de Deus, por isso que muitas vezes ele não tem domínio próprio. Porque, na verdade, ele não tem buscado a Deus. E Paulo continua no 26, não deixeis possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Tendo inveja um dos outros. Não deixeis de possuir de vanglória. A ideia aqui é o seguinte, vanglória quer dizer orgulho. Ou seja, Paulo está falando a respeito do orgulho, que é outro pecado também, tá? Aqui algumas pessoas agem de vanglória porque a ideia do que? Quando você é salvo pelas obras, você acaba se orgulhando. Não, eu sou salvo por causa das minhas obras, eu que fiz certo. Mas não, isso é pecado, cometer orgulho. A pessoa agir de forma orgulhosa. O Evangelho, ele nos mostra que a nossa dependência total é de Deus. Nós não podemos se orgulhar por causa disso, porque nós somos dependentes de Deus para tudo, para a salvação. Porque se não fosse Deus, tá? Nós não seríamos salvos. E é algo terrível, pois o orgulho, ele nos faz achar que somos capazes por nós mesmos, tá? E o orgulho é um dos pecados assim que ele acaba sendo, ele atrapalha nosso relacionamento com Deus e com o próximo também. É você pensar que muitas vezes por orgulho, que é algo terrível, tá? Nós acabamos não reconhecendo que estamos errados. Não, eu não estou errado. O porquê nós às vezes não reconhecemos? Por causa do orgulho.
tá? E esquecemos que isso é um pecado que atrapalha, como os outros pecados, que atrapalha a nossa comunhão com Deus e nossa comunhão com o próximo também, tá? E Paulo continua no final desse versículo, provocando uns aos outros, tendo invejas uns dos outros. E o orgulho também, ele produz a inveja também, tá? Paulo aqui, ele vai trabalhar com fruto do Espírito, tá? As obras da carne e o fruto do Espírito. Nós vemos que são coisas opostas umas às outras, tá? O fruto da carne, o fruto do Espírito é os crentes que devem ter, tá? Porque as pessoas que não conhecem a Cristo, elas não vão querer fazer isso que Paulo chama de fruto do Espírito, tá? O amor, tá? A alegria, a paz, a longanimidade, essas coisas só o crente que busca a Deus, que tem o Espírito Santo na sua vida, que pode conseguir, tá? Em relação, meus irmãos, à comunhão, quando se falamos dos frutos do Espírito, a comunhão dos irmãos, a preocupação que devemos ter com os outros irmãos, tá? Não sermos orgulhosos em relação achando que somos capazes de fazer coisas por nós mesmos. Devemos entender que tudo depende unicamente de Deus, tá? Irmãos, devemos entender uma coisa: a salvação é unicamente por causa da obra de Cristo, tá? Ninguém é salvo por mérito próprio. Então, o que Paulo aqui mostra em toda essa carta, que não, as obras, ela não salva ninguém, tá? Mesmo o cumprimento da lei que os judaizantes queriam que os galatas fizessem, ou seja, a circuncisão, guardar algumas leis, tá? Que, ou seja, eles queriam colocar algo mais a Cristo. É entender que somente através de Cristo que somos salvos. O quanto somos dependentes de Deus para tudo. Uma coisa que também temos que ter em mente, meus irmãos, é o seguinte, que quando recebemos a Cristo, tá? Há uma mudança interna, uma mudança de dentro do nosso coração. Deus, ele pega esse coração em pedra, como diz Ezequiel, e transforma o coração em carne. Há uma mudança interna. E essa mudança interna reflete em quê? No nosso comportamento, na nossa vida diária. Ou seja, o crente é conhecido pelo quê? Pelo seu viver. É aquilo, não somos salvos pelas obras, mas a nossa vida diária deve refletir o quê? Que olha, eu conheço a Deus. As pessoas devem olhar para nós e ver que há uma mudança. E o que Paulo vai trabalhar é isso, é o fruto do Espírito. Então, meus irmãos, como crente devemos ter esse fruto do Espírito. Como crentes devemos ter uma vida voltada a Deus. Mas como nós buscamos, como nos fortalecemos, como nos buscamos a Deus? Tá? Oração, Bíblia, são coisas que não devem se afastar do crente. O crente, para ele continuar firme, para ele se fortalecer, ele deve ter isso em mente. Nunca deixar de lado a oração e a Bíblia. Porque toda vez que deixamos de lado, cometemos pecado. O porquê? Aí corremos o risco de quê? De cair nas obras da carne. É o que Paulo vai falar, tá? Às vezes cometemos idolatria porque esquecemos do que a palavra de Deus fala, tá? Ou às vezes nos iramos. Quantas vezes você já não perdeu a paciência aí porque esquecemos da palavra de Deus que fala que não devemos nos irar. E é interessante, meus irmãos, que quando olhamos para esse texto, que é algo maravilhoso, é Paulo mostrando como deve ser a vida cristã, tá? Ou seja, vivendo no Espírito, buscando as coisas de Deus, buscando as coisas do alto. Queria deixar apenas 3 aplicações aqui para os irmãos, tá?
A primeira, que só há salvação em Cristo, não há salvação fora de Cristo. Que não podemos esquecer isso, que nós somos salvos por causa da graça de Deus, por causa da sua misericórdia. A segunda, que deve haver uma mudança na nossa vida. E essa mudança, quando recebemos a Cristo, as pessoas devem ver. Ou seja, se você é cristão, você deve andar como um cristão. E a terceira é entender que tudo está na mão de Deus. Que o cristão, ele é totalmente dependente de Deus. É o Espírito Santo que trabalha em nossas vidas para podermos praticar o quê? As obras do Espírito. Meus irmãos, são coisas assim que para o crente, tá? Ele quer agradar a Deus, ele quer fazer a vontade de Deus, ele deve buscar os frutos do Espírito. Que somente assim ele vai agradar a Deus, entendendo que uma dependência total de Deus. E o que eu queria deixar para os irmãos nessa noite é isso. Que Deus venha trabalhar nas nossas vidas. Meus irmãos, em resposta à mensagem do Senhor, cantemos o hino de número 137, Abrigo no Temporal. Cantemos com fervor em toda reverência. Oremos ao Senhor, ore comigo. Santo Deus, nós nos achegamos até o Teu trono de graça para suplicar as Tuas misericórdias. Ó Pai, Tu que estás entronizado
na mais alta nuvens, e de lá recebe todo louvor e toda adoração, ó Pai. Nesse momento, Senhor, que estamos passando de angústia, esse vírus Covid-19, ó Pai, que tem assolado o nosso país, o nosso mundo, te pedimos, ó Pai, que em nome de Jesus Tu possa estar nos consolando, nos confortando e nos animando, ó Pai, na Tua santíssima palavra, Senhor. Muito obrigado por esse dia, muito obrigado, Senhor, pela Tua graça, nos dê uma semana de paz, uma semana debaixo da Tua santíssima graça e nos abençoe, Senhor. Abençoa a Tua igreja, abençoe aqueles irmãos que estão enfermos, aqueles irmãos amados que estão desempregados. Tu possa, Senhor, ainda hoje visitar a vida de cada um dos Teus, abençoando-os e guardando-os, ó Pai, em nome de Jesus. Também, ó Pai, esteja com o nosso país, com os nossos governantes, de uma forma especial, ó Pai, esteja com aqueles, ó Pai, que ainda não Te conhecem, que Tu possa continuar capacitando a Tua igreja para que continuemos a pregar o Teu Evangelho, Senhor. Ó Pai, nos dê uma noite de paz e de descanso, em nome de Jesus, o nosso Senhor, que oramos. Recebei-vos a bênção, igreja, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor insondável de nosso Deus, Pai, e que as consolações do Santo Espírito repousem sobre vós, amados irmãos, e sobre toda a igreja espalhada pela face da terra, hoje e eternamente. Amém.